Para você que é um amante da panificação e sempre se questiona sobre alguns pontos importantes, como a fermentação, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque nós vamos falar da fermentação. E essa é uma série de 3 vídeos, onde eu vou falar especificamente da fermentação, porque a etapa de fermentação é uma das etapas mais importantes dentro da produção de pães, porque é a que vai gerar sabor, é a que vai dar toda a característica quanto à estrutura do pão, é a que vai dar característica quanto ao seu aroma. Então, tudo que é um resultado final da produção de pães vem de um processo onde uma das etapas mais importantes é a fermentação. Acompanhe nessa série de 3 vídeos. Nesses 3 vídeos, o primeiro é sobre fermentação rápida, o segundo sobre fermentação lenta e o terceiro sobre fermentação natural. E nesta série, eu quero tirar o maior número de dúvidas possíveis em relação a essa etapa, que é muito importante, mas que é uma das etapas mais encantadoras, que você vai se apaixonando cada vez que conhece um pouquinho mais. Então, acompanhe o vídeo. Vamos falar primeiro da fermentação rápida. Por que é tão importante a gente conhecer o processo de fermentação na panificação? Um pão que não passa pela fermentação, ele geralmente vai ser um pão que não vai ter volume, ele não vai ter um sabor, como na maioria dos pães que você já pode ter provado. O pão sem fermento, ele geralmente vai ser um pão mais achatado, um pão mais seco, mais duro, porque a fermentação ela agrega justamente esses pontos. Não é só a questão do sabor, mas a questão da estética também do pão, a fermentação ela contribui muito. Então, quando a gente faz um pão, geralmente a gente procura, em alguns casos, a maciez, a crocância, né, o sabor, são esses os pontos mais relevantes. Então, quando a gente fala de fermentação, a gente fala de micro-organismos, né? Vocês já devem ter escutado falar que outros produtos também passam por processos de fermentação. Então, você tem, por exemplo, o salame, ele passa por uma fermentação. Nós temos o vinho, a cerveja, né? São inúmeros os produtos, os queijos, iogurte. São inúmeros os tipos de alimentos que nós consumimos que passam por processos fermentativos. Dentro da panificação, a gente pode controlar essa fermentação e fazer com que ela passe por diferentes etapas em diferentes tempos. A fermentação rápida é aquela fermentação geralmente que você faz um pão e aí o pão ele fermenta por 1 hora, 2 horas. Esse pão ele está passando por uma fermentação acelerada. Por que eu falo acelerada? Imaginem só que os primeiros fermentos produzidos pelo homem, que era o fermento natural, ele demorava horas e horas e horas para fermentar. Para vocês terem uma ideia, uma cerveja você faz em mais de 1 semana. Cervejas de fermentação mais trabalhada, você demora muito mais de 10 dias. Por exemplo, os vinhos também passam dias e dias. Os queijos, nós temos queijos que passam por processo de maturação, por exemplo, 1 ano. Então, o processo fermentativo ele é lento, mas o homem conseguiu, através da tecnologia, desenvolver fermento biológico industrializado. E aí esse fermento ele trouxe essa alternativa da gente a fermentar de forma mais acelerada o nosso produto. E isso foi bom para o homem, foi bom para a sociedade. Por quê? A gente chega numa padaria a qualquer hora, a qualquer momento, e você tem pão, né, para comprar, para consumir. A gente não vê o fermento biológico como algo negativo. O fermento biológico ele tem o seu ponto de extrema importância dentro da tecnologia dos alimentos. Porém, muitas vezes as pessoas não sabem trabalhar a fermentação e acabam prejudicando o processo justamente por querer acelerar mais ainda. Então, a fermentação acelerada, a fermentação rápida, né? Era uma fermentação onde você vai utilizar uma quantidade de fermento biológico numa proporção que vai fazer com que o teu pão fermente mais rápido. E esse pão fermentando mais rápido, o que vai acontecer? Tá? Por isso que a gente defende, eu sou uma defensora da fermentação lenta. Andréia, tu só faz pão de fermentação natural? Fermentação lenta e fermentação natural são 2 coisas diferentes. Tá? É claro que a fermentação natural ela passa por um processo de fermentação lenta, mas existe a fermentação lenta que não é fermentação natural, tá? Mas eu vou explicar isso de acordo com os nossos vídeos. Vamos falar hoje exclusivamente da fermentação rápida. A fermentação rápida, ela acontece de que forma? É como se eu colocasse uma quantidade muito grande de micro-organismos dentro daquela quantidade de trigo, e aí esse micro-organismo que está já numa grande quantidade
vai encontrar condições super favoráveis para ele se multiplicar. Então, aquele pão que eu coloco uma quantidade elevada, rapidamente, em 1 hora, tem pães que, devido às quantidades elevadas de fermento que as pessoas colocam, fermentam em 30 minutos. Às vezes, pela quantidade excessiva de fermento, tem pães que no momento que você está sovando, ele já está fermentando. E isso não está atrelado simplesmente à temperatura do ambiente, à temperatura da água, mas também à quantidade de fermento que você está colocando naquela massa. Então, por isso que é tão importante você pegar, né, e fazer uma proporção adequada. Geralmente, às vezes, eu já vi receitas de 500 gramas de farinha de trigo, a pessoa usar 50 gramas de fermento. Gente, isso é um absurdo. Sem necessidade, você gasta dinheiro, né? Você traz malefícios à sua saúde com esse excesso de fermento no seu pão. Você tem um pão de péssima qualidade, porque a fermentação acelerada ela não agrega tanto valor qualitativo ao seu pão, em termos de sabor mesmo, de aroma. O seu pão vai ficar com gosto semelhante ao gosto de sabão, devido ao excesso de fermento. Então, não é vilanizar, né? Não vou tornar esse processo um processo vilão. Ele não é o problema, né? Às vezes eu preciso fazer um pão de forma mais acelerada, mas por que não trabalhar, né? Por que não fazer com que esse fermento fermente antes fora da massa? Eu faço um pré-fermento, depois eu agrego a minha massa já vai estar com fermento ativo, então vai trabalhar bem. Eu posso usar a quantidade de fermento, mas o tanto que eu trabalho com ele antes. Então, na fermentação rápida, quando vocês forem fazer os pães de vocês de forma mais acelerada, a receita pede 10 gramas para 500 gramas de farinha de trigo, que é uma quantidade grande, né? Você pega e faz uma esponja antes, né? Faz uma esponja. Qual é o recomendado? Qual é o recomendado de fermento para uma fermentação adequada? 1%. 1% de fermento para aquela quantidade de farinha de trigo. Quando a gente fala assim, olha, 1% de fermento, 70% de água, 10% de açúcar, essa porcentagem que eu sempre falo para vocês é em relação à farinha, tá? Em relação à farinha. Todos os ingredientes da panificação, eles são pesados a partir da quantidade de farinha. Então, eu só determino a quantidade de ingredientes, dos outros ingredientes na panificação, a partir do momento que eu decido, não, eu vou fazer 500 gramas de farinha de trigo, vou fazer 1 quilo de farinha de trigo, vou fazer 2 quilos. Aí, em cima desses 2 quilos, eu tenho 1% de fermento. Então, quanto é 1% de 2 quilos? Quanto é 10% de 2 quilos? E eu vou calculando e sabendo quanto eu vou usar de cada ingrediente. Na panificação, tecnicamente, essa é a linguagem. Tá? Vocês podem encontrar em alguns livros que vocês estejam estudando ou buscando uma teoria mais assertiva, né, mais correta. Vocês vão encontrar esses vocabulários, esses termos. Então, prestem atenção em relação à quantidade de fermento. Geralmente, a gente coloca 1% de fermento, até 1,5% de fermento. Quando o pão é muito doce, a gente aumenta, tem pessoas que colocam 2 até 3, no máximo 3% de fermento. Não mais que isso, não há necessidade de você colocar. Geralmente, eu trabalho com 1% de fermento nas minhas massas, quando eu quero fazer um pão mais acelerado. E mesmo assim, o que eu falo para as pessoas, por exemplo? André, eu quero fazer um pão de manhã para um café da manhã que eu vou receber visitas e tudo. O que eu recomendo para a pessoa? Faz o pão à noite. De manhã você só assa. Como assim? Você vai pegar, vai produzir o seu pão. Aí vamos dizer que a tua receita, ela pede 10 gramas de farinha de trigo. Coloca 5. Coloca 5, coloca 4 gramas de fermento, que aí você vai produzir o seu pão, bolear, já deixar ele todo no seu formato ideal, vai recobri-lo, né, com plástico, filme, por exemplo, então tampar, se você tiver um recipiente legal já para assar e com tampa, e deixa na sua geladeira de um dia para o outro, tá? Então, ele vai fermentar lentamente da noite para o dia, quando é de manhã, você pega e assa o seu pão. Então, ao invés de você ir fazer um pão para ele fermentar de manhã, levando aí 1 hora de fermentação, 2 horas, seu pão ficar de péssima qualidade, faça à noite e deixe ele fermentar a noite toda. Eu te garanto que se você fizer um teste
de produzir esse pão à noite e produzir esse pão de manhã, você vai ver a mudança, né, em termos de sabor e como você vai perceber o aroma e toda essa qualidade de um pão com uma fermentação mais lenta, tá? Mas se você for fazer uma fermentação acelerada, uma fermentação mais rápida, prepare a sua esponja. Faça a sua esponja para você diluir, para você ativar o seu fermento, né? Depois que você ativa seu fermento, ele vai ter ali condições, ele vai estar muito mais ativo. Então, quando ele entrar na tua massa, ele já vai ter trabalhado um certo tempo. Então, quando ele entra na massa, ele já vai estar mais diluído. Aquele sabor e aquele aroma tão intenso que o fermento tem, já vai estar mais brando. Isso vai fazer com que você não tenha um pão com gosto ruim, tá? Outro ponto importante para a gente falar em relação à fermentação rápida, tá? São os tipos de fermento que você tem. Então, para fermentações rápidas, geralmente a gente trabalha com fermento diretamente, né? Então, pego aquele fermento seco, fermento fresco, e já coloco direto na minha massa, trabalho essa massa e vou deixar o pão descansar pelo tempo devido. Esse tempo pode ser 1 hora, 2 horas, depende muito do local onde você mora ou do local onde você vai estar produzindo esse pão. Por que depende do local? Gente, a fermentação, ela depende, por mais que ela venha de um fermento industrializado, ela não é um produto natural, são micro-organismos que estão ali. Ele está isolado dentro daquela embalagem, ele está inativo dentro daquela embalagem, mas a partir do momento em que ele entra em contato com o alimento, é um micro-organismo, né? É um ser vivo que vai estar ali, e dependendo das condições climáticas, ele vai se desenvolver de forma acelerada ou lenta, tá? Ah, André, eu quero acelerar a minha fermentação, né? Como eu faço? Porque eu estou com pressa, eu tenho uma encomenda, e isso acontece às vezes, por isso que a gente fala que a gente não vê a fermentação rápida como vilão, porque às vezes a gente precisa realmente. Então, como você pode fazer com que o seu pão acelere a fermentação e você não tenha problemas em termos da qualidade, tá? Vamos falar assim. Você pode fazer do seu forno uma estufa. As pessoas falam assim, André, eu ligo o forno, deixo aquecer um pouquinho e vou colocar o meu pão. Não é o ideal, tá? Porque quando a gente faz isso, o que acontece? Cria-se um ar quente, né, e seco ali dentro do forno. Esse ar quente e seco, o que ele vai fazer? Ele vai puxar a água da superfície do pão. Isso vai fazer com que o seu pão, quando ele asse, ele fique com essa crosta mais ressecada. E não vai ser um resultado legal. Então, o recomendado é que no seu forno, tá, você coloque recipientes com água quente, né? Você pode colocar, sei lá, 2 recipientes que dê um no fundo, outro na frente, e a sua forma no meio, e aí ele vai liberar aquele ar da panela, da água quente, né? E aí essa massa de ar quente e úmido, ela vai trazer condições ideais para esses micro-organismos se desenvolverem. E aí isso vai ser bom para o micro-organismo. Quando o micro-organismo, gente, ele vê, eu tenho comida, né? Eu tenho uma temperatura super agradável e eu tenho umidade, ele começa a crescer aceleradamente. Então, quando a gente faz essa estufa, a gente intensifica esse processo, um processo natural, mas que pode ser acelerado. E aí a gente acelera dessa forma, tá? Esse é um ponto super interessante em casos de necessidade, né? Porque na maioria das vezes a gente fermentação lenta, ou então fermentação natural, a gente não acelera esse processo. A gente acelera mais nas fermentações rápidas, realmente, para fazer aqueles pãezinhos, os pãezinhos mais tradicionais que a gente tem, né? Pães caseiros. Eu quero fazer um pão crocante, um pão que tenha crosta e tal. Não é o ideal, tá? Pães com crosta, fermentação, geralmente uma fermentação lenta, uma fermentação natural, que vai agregar essa característica. As fermentações rápidas, elas são geralmente para pães que não têm crosta, porque se você fizer uma fermentação rápida para um pão, por exemplo, salgado e crocante, o seu pão vai ficar duro e pesado, tá? Porque ele não aceita muito, é justamente um processo de fermentação lenta, um processo de fermentação mais trabalhada, que tem as dobras, que tem os tipos de fermento mais trabalhado, é que agrega essa característica de crocância ao produto final.
Então, ele não é ideal para pães. Fermentação rápida não é ideal. Não espere que aconteça, porque não vai acontecer. Agora, eu quero fazer um pão caseiro e quero acelerar o processo. Um pão semidoce, um pão doce. Aí sim. E geralmente os pães doce, por que a gente coloca mais fermento nos pães doces? Porque o pão doce, ele é um pão que vai ter muito alimento, né? E o micro-organismo, quando ele se vê ali naquelas condições maravilhosas, aquela piscina de comida para ele vai se jogar e vai começar a se alimentar muito rápido, né? Muito acelerado. Só que quando ele começa a se alimentar muito rápido, o que acontece? Ele produz muito álcool, porque a fermentação, abrindo um parênteses aqui para gente, a fermentação é isso. A fermentação dos pães é a fermentação alcoólica, assim como a da cerveja, assim como a do vinho, é a mesma fermentação. Sendo que para o vinho e para a cerveja, né, o que é interessante é o álcool. O pão, ele vai ser assado, o álcool volatiza, e nesse processo de volatizar, o que fica de interessante de um processo fermentativo é o gás carbônico. Por quê? Tanto na cerveja, no vinho, nos pães, você vai ter o resultado da fermentação alcoólica, álcool, gás carbônico, tá? E aí, para o pão, o que é interessante é esse gás carbônico. Então, como a gente tem esse resultado, o álcool, né? Esse álcool vai ser produzido em grande quantidade, porque eu vou ter muito alimento, eu vou ter muito micro-organismo ali, e aí esse álcool já inibe, de uma certa forma, a ação desse micro-organismo. Aí a tua fermentação começa a ser lenta, né? Se vocês tiverem a experiência de fazer, por exemplo, pão francês e pão de hambúrguer, vocês vão ver que o pão de hambúrguer ele não tem um crescimento tão grande quanto o pão francês, né? Justamente por essas quantidades, vai ter gordura, vai ter açúcar, e isso interfere um pouco num processo fermentativo. Não fiquem achando que pelo fato de ter açúcar, sempre vai ser pães muito grandes. Não, nem sempre, tá? Às vezes acontece de um pão doce ele não crescer tão aceleradamente quanto um pão salgado, ou então um pão. Eu não sei se vocês já viram, existem pães que são pães de pouco sal. Eles geralmente são pães que crescem muito, muito. Porque o sal, ele é um controlador de fermentação. Então, quando a gente coloca sal, além dele realçar o sabor que ele alcança, né, dos alimentos que ele alcança de modo geral, ele também é um controlador da fermentação, né? Então, é um ponto também importante para vocês que querem, de repente, conhecer um pouco mais da fermentação. É você saber as quantidades de sal no seu pão. Se eu quero acelerar a minha fermentação, de repente, eu posso reduzir um pouco a quantidade de sal, no intuito desse sal não inibir, de certa forma, tão aceleradamente a minha fermentação. Então, eu tenho uma receita de um pão, eu quero acelerar a minha fermentação, mas eu não quero aumentar a quantidade de fermento. Eu posso, de repente, pensar em reduzir uma quantidade de sal. Eu posso, de repente, em vez de usar manteiga com sal, usar manteiga sem sal, porque isso também vai ajudar no processo fermentativo. Então, assim, a gente não olha para a fermentação como simplesmente farinha, fermento. Existem, entre a farinha e o fermento, existem vários pontos que vão interferir ou irão contribuir para que essa fermentação aconteça de forma mais acelerada. Eu estou falando aqui alguns pontos, mas que na prática você vai sentindo. Panificação, gente, não é teoria e prática distantes. Panificação, teoria e prática constantemente, como quase tudo na nossa vida, né? Não adianta você querer aprender algo sem praticar, né? Na panificação, quando eu falo assim, olha, vamos usar de 150 a 170 ml de água, mas quem vai decidir na hora é o seu tato, é a sua mão, é a sua experiência no processo de produção de pães. Eu percebo muito que as pessoas querem a fórmula da panificação. E se vocês forem olhar os profissionais da panificação, não existe um profissional que diz assim, eu comecei lendo tal livro. Não. O cara começou numa padaria, ele viajou, ele fez cursos, né, ele foi para dentro, ele foi conhecer outros profissionais, ele foi se qualificando e ele foi trabalhando com pães. Porque não adianta você simplesmente ler, não adianta você simplesmente ouvir e não ter o contato com essa produção, tá? Mesmo porque a produção, ela vai ser sua, né? A produção, ela vai ser uma característica sua. E essa característica dos seus pães, essa característica do seu processo fermentativo,
ela é algo que você constrói de degrau em degrau, né? Não é algo que você vai ler um livro. É claro que os livros, é claro que os cursos, né, o contato com profissionais da área é muito importante para que você vá tendo essa formação. Mas coloque a mão na massa, né? Ah, eu tenho essa receita que eu faço e ele fermenta em 1 hora, Andréia. Então, bora começar a reduzir essa quantidade de fermento? Vamos pegar, se é 1 colher, vamos colocar meia colher, vamos fazer o teste para ver quanto tempo. Depois, vamos colocar 1/3 da colher e vamos deixar ele fermentando na geladeira por mais tempo. Ou então, vamos diminuir, eu quero acelerar, mas não quero aumentar a quantidade de fermento. Então, vamos dar uma reduzida na quantidade de sal? Ou então, em vez do sal, vamos colocar manteiga sem, em vez da manteiga com sal, vamos colocar sem sal? Vamos ver quais são os ingredientes que diferem? Ou então, tipo, eu quero acelerar. O açúcar, em quantidade muito grande, né, ele interfere a fermentação. Mas se você colocar uma quantidade, assim, pequena, mas uma quantidade que traga uma característica, por exemplo, a focaccia. Se vocês forem pesquisar receitas de focaccia, vocês vão ver que algumas receitas têm açúcar e outras receitas não, né? Por que algumas receitas têm o ingrediente açúcar e outras não? Algumas pessoas gostam da focaccia douradinha, outras pessoas gostam dela mais clarinha. E algumas pessoas, a focaccia original, ela não é tão grossa, né? Ela é uma massa, assim, que ela tem um volume mais um pouquinho maior que a pizza. Ela não é muito grossa, a gente vê focaccia aí autona, né? Não é uma característica da focaccia original. Mas vamos analisar uma fermentação. Tá certo que a focaccia é uma fermentação lenta, é uma fermentação natural, mas só para dar um exemplo aqui de como vocês podem acelerar e podem dar outras características aos produtos de vocês. Vocês vão, quando vocês colocam o açúcar, que é a sacarose, né? Essa sacarose, o que ela vai contribuir? Ela vai participar ali no processo fermentativo, né? Então, ela vai acelerar a fermentação, ela vai ajudar com que a fermentação ocorra de forma mais eficiente. E isso é bom, por exemplo, num processo de fermentação natural. A fermentação natural, às vezes, ela acontece muito, muito, e a gente tem que ajudar o micro-organismo. A gente tem que contribuir para que ele acelere um pouco a fermentação. Como é que eu faço? Eu dou alimento para ele, eu dou condições para ele se desenvolver. Então, quando eu coloco uma meia colher de açúcar, estou contribuindo no meu processo fermentativo. A mesma coisa num pão salgado, mas que eu quero dar cor e quero acelerar, de repente, aumentar o meu processo fermentativo. Uma colherzinha vai te ajudar a dar cor, porque vai contribuir na reação de Maillard, na caramelização. Então, o teu produto vai ter uma corzinha maior, tá? Não é para encher de açúcar, gente. Não é para encher. Geralmente é meia colher rasa mesmo, que você coloca ali em 500 gramas de farinha de trigo, que não vai alterar tanto o sabor do seu produto, tá? É mais para ajudar na coloração e no volume do seu pão, tá? Então, é um ponto que ajuda na aceleração. E outro ponto de controle é o sal. Então, são coisas que você encontra aí entre a farinha e o fermento que podem te ajudar nesse processo fermentativo. Mas o mais importante que eu chamo a atenção aqui de quem for fazer pães, né, de fermentação rápida, tenha sempre muito cuidado com a quantidade de fermento. Não ultrapasse as quantidades, porque às vezes, por exemplo, se você é uma pessoa que produz pães para vender, você pode estar levando um produto de péssima qualidade para o seu cliente. Você é uma pessoa que pode estar levando um produto que leve o seu cliente a ter problemas de saúde, né? A pessoa fica constipada, fica com uma acidez, e geralmente isso está associado ao processo fermentativo que esse produto passou. Então, tenha muito cuidado com essas quantidades. Não se exceda em quantidade de fermento para você ver um pão bonitão, grande. Sempre tenham muito cuidado, tá? O pão, ele precisa do tempo dele. Lembrem do que eu estou falando agora para vocês. A cerveja demora dias e dias, o vinho, dias e dias, os queijos, às vezes dias e dias no processo de maturação. O queijo, ele para coagular, ele demora muito mais de 5 horas. Então, por que o pão a gente quer acelerar tanto? Pensem nisso, né? Pensem nesse processo e tomem muito mais cuidado com a produção de vocês em relação a essas fermentações muito aceleradas nos pães. Porque você pode produzir pães de qualidade desde que você tenha um planejamento adequado dentro dessa produção, tá bom?
Então, esse era o recadinho que eu tinha para dar para vocês em relação à fermentação rápida aqui no meu canal. Eu tenho várias receitas de pães que eu faço de forma rápida, lenta e natural. Então, pegue uma receita dessa. Eu vou dar aqui a sugestão de um pão que eu gosto muito de fazer, uma das minhas receitas preferidas. Eu sei que eu já devo ter falado isso de outros pães, mas eu falo desse também. Esse é um pão que vocês podem pegar, né, testar e vocês vão ver como ele fica muito bom. Que é o pão de espiral de chocolate. Tá aí a receita completa. Esse pão, gente, eu sempre faço live, quando eu vou fazer live, meu primeiro pão, eu faço com essa massa. Ela é uma massa super tranquila de vocês trabalharem. Super tranquila. Então, produzam esse pão, tá? Esse pão é um pão que vocês podem deixar fora da geladeira para ele fermentar em 2 horas, ou vocês podem deixar dentro da geladeira para ele fermentar em 8 horas. Então, é um pão maravilhoso que vocês podem pegar e vocês vão ter a certeza, como muitos que eu tenho, a maioria dos meus pães são pães bem simples, né? Alguns, confesso que são um pouco complexos, por terem ingredientes mais complexos, mas muitos pães são muito verdade, né? Você não está ali, eu não estou inventando ou criando ou fazendo Photoshop de pães, né? Meus pães são realmente produzidos e eu mostro sempre o resultado para vocês, tá? E esse do espiral de chocolate é uma sugestão que eu dou aqui para quem quer fazer pães de fermentação rápida, mas querem qualidade no produto e pode tornar esse pão também um pão de fermentação lenta. Basta colocar na geladeira e deixar ele fermentar de um dia para o outro, tá bom? Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Aproveitem ao máximo, né? Produzam os pães de vocês. Vou deixar aqui na descrição esse vídeo para que vocês possam fazer os pães e testar essas receitas que vão trazer resultados maravilhosos, tanto para sua casa como para possíveis vendas. Tá bom, gente? Obrigada.